Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Pois é, Iago Martins decidiu atacar então o professor Fábio Sabino. Será que isso deu merda? Bom, fique ligado então e acompanhe isso após a vinheta. Então, galera, o Iago Martins decidiu atacar o professor Fábio Sabino, incluiu também o Oswaldo Luiz Ribeiro e se não me engano, o Daniel Gontijo também, né? Imagino que vocês devam conhecer essas figuras que geralmente trazem conteúdos que agregam bastante no conhecimento que envolve ateísmo e teologia, no caso do Oswaldo Luiz Ribeiro e o Fábio Sabino, né? Ateísmo será mais no caso do Daniel Gontijo. Bom, será que ele falou coisas relevantes? Será que realmente trouxe argumentos que pudessem rebater de forma coerente o Fábio Sabino? Não, galera, é aquela mesma coisa de sempre, né? Vou dar um spoiler aqui pra vocês, pra não enrolar bastante. O vídeo do cara é basicamente fazer piadinhas e ad hominem, né? 90% do vídeo será basicamente isso daí. Então, sem mais delongas, a gente vai lá ao que interessa. Mas antes, gostaria de vos lembrar, pessoal, que para esse ano a meta é a gente conseguir atingir a marca dos 10 mil inscritos. Já estamos com 6.600, alguma coisa, 700, sei lá, já nem me lembro mais. Mas a gente conseguir atingir a marca dos 10 mil inscritos, pessoal. Imagino que até o fim do ano a gente consiga atingir essa meta, beleza? E sem mais delongas, vamos então lá ao que interessa. Vamos lá pro vídeo de hoje. Vamos ver o que o pessoal separou aqui. Agora falando de Jesus mesmo. O Jesus histórico. da Bíblia. Isso. O Jesus histórico. Ele existiu? É difícil você falar que sim. É difícil, por quê? Quando você fala de Jesus histórico, você tá... Vamos lá. É difícil dizer que Jesus existiu. É difícil... já tô com... Ayrton, já vou começar bravo. Ayrton. Não, calma. Eu já ia dar uma... Assim, boa parte desse vídeo vão ser só piadinhas e ataques, né? Não vai ter assim muita coisa a reagir. No caso, imagina aqui que só vou deixar o vídeo rolar, porque... Assim, para quem acompanha sabe que eu gosto de reagir na íntegra, né? Eu evito fazer cortes, que é para reagir somente a partes a que me interessam, né? Por isso é que alguns vídeos acabam sendo bem estendidos, inclusive. Mas é um sacrifício que eu faço, que é para vocês poderem ter mais credibilidade. Ter mais credibilidade, vocês terem credibilidade, caramba, velho. Que é para eu poder vos passar mais credibilidade nesse caso, pessoal, beleza? Tem basicamente isso daí. Então vamos lá. lapada de graça aqui no cara. É o Fábio Sabino aqui, é? Sabino tá engordado, não deu não? Eu acho que ele ficou... Tá maior. Não, tudo não, coitado. Não, deixa o cara engordar em paz. Não tem nada a ver. Eu engordei muito também, Sabino. Tá tudo bem. Engorde. Se você quiser engordar, engorde. Se não quiser engordar, não engorde. Mas tá diferente, mas tá muito diferente. Eu fiquei meio assustado. Eu não reconheci que era o Sabino. Será que de bom tom deixar do vídeo eu falando que o cara engordou? Parece até que eu tô zoando ele por isso. Eu só não estou zoando, pelo amor de Deus. Eu só não reconheci ele porque ele deu engordado. Eu me explico demais. Eu me explico demais também. Eu tenho que parar de me explicar. Eu tenho medo do cancelamento? Será que é isso? Claramente não tenho, né, gente? Você sabe que eu não tenho. Se eu tivesse medo, eu não vivia do jeito que eu vivo. Só tô querendo deixar claro que eu não... Uma coisa eu concordo com ele, ele não tem medo de cancelamento, porque é o tipo de pessoa cristão fundamentalista, fanático, que sai por aí dizendo que toda religião que não seja cristianismo é religião do demônio, é coisa do demônio, né? Para vocês verem o nível dele. Estou querendo zoar o cara por ele ter engordado. Só estou querendo dizer que eu também engordei muito, recentemente, né? Mas se ele usasse produtos Agrofo, não, não vai por aí não. É brincadeira, Eu tenho que achar um meio termo, Ayrton. Não me divertir gravando. Até agora argumento nada, gente. Contra-argumentar o que o Sabino falou aí, nada, né? Entendeu? E não ficar sério. Porque assim, pra mim gravar sempre foi muito difícil, assim, o processo de parar e tal, dar uma aulona e tal. E eu sempre tenho que me segurar muito. Um cara comentou, Iago tá fazendo muita gracinha e tal nos vídeos, blá blá. Gente, isso sou eu, tá? Gracinha é falta de argumento. Você pode ser uma pessoa engraçada, uma pessoa descontraída e tal, mas mediante a uma pessoa que traz uma afirmação que você acha absurda, você tem que trazer argumentos. Você pode falar quão absurdo é o argumento, a pessoa falou merda, a pessoa falou idiotice, mas depois traga o argumento, né? Porque ficar só nas risadinhas, isso não é argumento. Isso demonstra, inclusive, um reconhecimento da sua parte, que você não tem resposta para isso. Uma fraqueza da sua parte. E apelar para autoridades, para dizer que a academia traz a ideia de que existiu um Jesus histórico e tudo mais, de alguma forma é simplesmente você usar uma falácia que é simplesmente o apelo da falácia à autoridade. Porque você tem que você como um teólogo, você como uma pessoa que se posiciona, que estuda a Bíblia e coisas que estão relacionadas com tal, deverias trazer pelo menos o mínimo fundamento, né? É assim que as coisas funcionam. Para quem sabe até inclusive convencer a mim e outras pessoas que são céticas com relação à ideia do Jesus histórico, não é? Eu sou essa pessoa. O Ayrton que me conhece desde que eu era moleque. Conheci o Iago que era só um palito. E, cara, eu sou brincalhão, eu tiro onda. Eu adoro rir o dia inteiro. Aí assim, eu tô só deixando sair um pouquinho de mim mesmo nos vídeos. Essa é minha personalidade natural. Aí eu tô me divertindo mais gravando, eu tô mais feliz gravando e tal. Gravar tem sido um tempo divertido pra mim. Mas você tá vendo essa porcaria da minha cabeça? Será que isso é uma neurodivergência? Será que se eu fizer um exame... Argumento até agora nada. Perceberam, né?
vai dar alguma coisa, porque eu abro a camada de um explicar, agora eu tô explicando por que é que eu tô me explicando, entendeu? Eu tenho que... Assim, Fábio Sabino, vamos lá de novo. É difícil dizer... Pronto, agora eu vou ficar... Vou ficar sério. Porque senão é um programa de humor. É um programa de teologia séria. Nem eu acredito no que eu tô dizendo. Vamos lá, calma. Vamos lá que eu tenho que instruir teologicamente. Não cheguei a fazer piada. Eu sou um homem adulto. Entendeu? O que é que o pessoal da machonaria vai dizer de mim? Rindo. Já que ele tá ficando só aí nas piadas e tal, e argumenta até agora nada, né? Parece que já vai começar a argumentar alguma coisa agora. Tem um detalhe que me chama muita atenção no Iago Martins e que me lembra o Rodrigo Silva. Eles aparecem como autoridades nos assuntos que tangem a teologia e blá 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 e por aí vai, né? Só que já perceberam que eles fogem de debates com pessoas que também têm muito conhecimento e que trazem o ponto crítico ao que eles creem. Será que ela aceitaria um debate com o Sabino ou Oswaldo Luiz Ribeiro? Quem sabe até o Daniel Gontijo, né? Será que ela aceitaria um debate com essas pessoas que foram mencionadas aí no vídeo? Pelo que eu vejo, ele corre, né? Ele corre. Rodrigo Silva é a mesma coisa. Essas pessoas só falam coisas que prestam quando estão sozinhos, quando não são confrontados. Agora, no momento que é para serem confrontados, será que eles manteriam a mesma postura? Por isso é que correm. Aconteceu uma coisa parecida comigo, galera. Porventura, né? Vocês sabem que se vocês forem pesquisar vários assuntos assim, ou um assunto específico no YouTube, o YouTube vai recomendando vídeos voltados para aquele tipo de assunto, coisas parecidas. E como eu tenho um canal que fala de ateísmo, religião, mitologia e por aí vai, também acabam aparecendo assim canais de religiosos, né? De apologetas e por aí vai. E me deparei com o canal de uma moça. O que me chamou a atenção é que no vídeo dela, geralmente ela fala que tá lá para defender a fé cristã e tarará e não sei o que. Inclusive tem um nome apologético, alguma coisa assim no nome do canal dela, né? E eu fui educadamente lá no comentário de um dos vídeos dela, convidar ela para um debate, né? Desafiar ou convidar, enfim, vai depender de como vocês vão entender, para um debate. E ela simplesmente disse que não era o momento apropriado para ela poder debater e sei lá o que. Arrumou uma desculpa aí, né? Como vocês estão vendo agora aqui nos prints. No print, no caso é só um print, né? Não são vários. Arrumou uma desculpa que não sei o que. Ou seja, quando estão na zona de conforto, aí conseguem defender sua fé com unhas e dentes, são experts. Quando são desafiados para alguma coisa, muitos deles correm, porque não têm firmeza naquilo que creem. Essa aqui é a realidade. Sabem que se depararem com pessoas que entendem muito bem do assunto, só que abordam de um ponto de vista bem crítico, eles sabem que vão tomar surra. Por isso é que correm. Aprendi com o pastor Anderson Silva que homem que ri demais é testosterona baixa. Entendeu? Então, cuidado. Trembolona para ser mais bíblico. Bora, é difícil dizer que Jesus existiu. É difícil para quem? Para quem não tem o mínimo de compreensão das fontes do primeiro século ou de historiografia. O Jesus histórico tem esse detalhe aí. Porque uma das coisas mais tranquilas que você pode argumentar historicamente é que um homem chamado Jesus em Nazaré existiu, tá? Assim, eu não sou um exímio estudioso do Novo Testamento, fontes históricas relacionadas ao Novo Testamento para tentar provar ou desprovar certa figura. O meu foco, como vocês sabem, né, tem sido mais o Antigo Testamento. Quem sabe depois num futuro aí próximo ou distante que eu vou também manter foco nos estudos no Novo Testamento, né? Mas por enquanto é mais Antigo Testamento que eu estou bem focado assim, para estar bem embasado. Mas do pouco que eu conheço, que já tenho interagido com as pessoas, conversado com quem estuda um pouco sobre essa parte do Novo Testamento, haviam várias pessoas com o nome de Jesus. Se não me engano é uma coisa que foi relatado em alguns dos escritos aí de Flávio José, alguma coisa assim, se não me engano, né? E parecia que o nome de Jesus era uma coisa bem comum, né? Agora, para um Jesus ser, como posso dizer assim, ter marcado uma época, um período, é porque deveria ter feito alguma coisa de importante. Geralmente pessoas que fizeram coisas importantes têm muitos registros sobre essas pessoas, não é? Ao contrário do que seria desse Jesus histórico, né? Começar. Você pode discordar de que ele era Deus, beleza, aí eu acho errado também, mas é outro caminho. Mas dizer que Jesus não existiu, que não dá pra... Cara, é loucura, gente, deixa de loucura. Primeiramente, se for o Jesus da fé, esse aí mesmo não existiu, porque, pô, você como um crente, Iago, você teria que provar de forma cabal, ao mesmo nível do sobrenatural, esse Jesus da fé que andou sobre as águas, que ascendeu aos céus, que disse que você é os fiéis dele, né, já que você se inclui como fiel dele, fariam obras maiores do que ele fez. Obra tem a ver com milagre, galera, não é obra de sair por aí, ficar pregando, construir igreja à base de dinheiro de fiéis, né? É você colocar o sobrenatural da prática, o mesmo sobrenatural que você lê na Bíblia que Jesus fez.
Isso aí, pessoas como Iago não conseguem fazer. Por quê? Porque não existe porcaria nenhuma de Jesus aí mágico que andava sobre as águas e ascendeu aos céus. Agora, histórico é outros 500. Um Jesus histórico seria um ser humano comum. Aí tem que tirar a parte do transcendental, tem que tirar a parte do sobrenatural. Não dá pra misturar, Iago. É coisa de maluco mesmo, tá? Um vídeo que eu quero gravar muito é vídeo sobre a existência de Jesus historicamente. Né? Falar se dá pra dizer que Jesus existiu ou não e tal. Porque tem essa modinha que vem quando surge na internet, entre os ignorantes, de que, ó, Cara, faz esse vídeo aí, porque das pessoas que entendem muito desse assunto, eu imagino que vão fazer um react mesmo e vão te dar uma porrada boa. Jesus não existiu. Cara, o tanto de ateu, a maioria dos ateus na academia vão dizer que Jesus histórico, como personagem histórico, claramente existiu. Não tem uma outra explicação para. A maioria dos ateus na academia, pô. Quem são esses ateus na academia? Quem são esses acadêmicos aí denominados ateus, que é a maioria que acreditam que Jesus existiu? Tô curioso pra saber quem são. O movimento de Jesus ter existido, para que o cristianismo tenha nascido. Fora as outras fontes que nós temos, fora as várias fontes históricas de primeira, sabe, testemunhos de primeira. Não é assim. Para um movimento ter nascido, não necessariamente você precisa ter uma figura histórica que deu o start, né? Que deu o impulso para esse movimento. Existem mitos que acabaram gerando também movimentos. Tem mitos que, inclusive, que fundaram nações. Mitos, por isso é que se chamam de mitos fundantes, né? O caso de Israel, né? Seria um exemplo. Israel, Roma, o que mais que eu me lembro que tem um mito fundante? Ou seja, não necessariamente existiu uma figura, alguma coisa assim, que deu start para um povo, para uma nação, alguma coisa assim do gênero. Que nem Abraão, por exemplo, né? São mitos construídos como antigamente, hoje também acontece, né? Mas antigamente era mais forte. Antigamente o ser humano tinha muito essa tendência de usar os mitos para poder explicar as coisas, né? Explicar os fenômenos, explicar as origens e por aí vai. Hoje, com o avanço da ciência, a gente percebeu que tem muita coisa que antigamente o homem só inventava porque, enfim, não tem o mecanismo da ciência que tem hoje, né? Isso é produto do hemisfério direito do cérebro humano, né? Essa parte criativa de trazer conceitos transcendentais, conceitos que são assim abstratos, né? É o mesmo produto do cérebro humano, nada mais que isso. Então, resumindo aqui, não necessariamente precisa existir uma figura, não necessariamente precisaria existir um Jesus histórico para haver também um movimento que se baseou nessa figura histórica, porque movimentos também são baseados em mitos. Como é que é? De primeira pessoa, gente que viu aquilo, descreve o que viu e tal. Cara, é loucura isso aqui. Mas aí, anote aí, então, bote aí na nossa listinha de coisas pra gravar, que eu digo que vou gravar e esqueço. Gravar um vídeo sobre Jesus histórico, pra dizer que Jesus existiu. E tá prontinho, com um diazinho eu preparo esse roteiro pra gravar aqui. Vamos lá. Vamos dentro da Bíblia primeiro. Vamos colocar que o Jesus da Bíblia seja o Jesus histórico, que historicamente ele existiu. Vamos colocar também que os personagens dentro da Bíblia também existiram. Todos eles, sem exceção. Nós temos um problema. Vamos lá? Aqui o Sabino usou um raciocínio, tá? Vamos fazer de conta que o Jesus da fé, aquele mágico aí surfista, realmente foi histórico. Entenderam essa parte, né? Existe uma separação entre Jesus da fé e Jesus histórico, que está lá na academia. Aqui o Sabino propôs a hipótese de que esse Jesus mágico poderia ter sido uma figura histórica, que fazia a mesma mágica, só que supondo. Vamos falar de Paulo, primeiro que escreveu as cartas do Novo Testamento. Dizem que Paulo foi fariseu, estudou aos pés de Gamaliel. Logo, para Paulo ter estudado aos pés de Gamaliel, Paulo teria que ter estado em Jerusalém. Paulo, sendo judeu, no mínimo, uma vez por ano, por mais que ele era de Tarso, na Cilícia, Paulo teria que estar em Jerusalém nas festas da Páscoa, pelo menos uma vez no ano, uma festa da Páscoa, do Pentecostes, que seja. Aí vem a questão, se Paulo era judeu, estudou aos pés de Gamaliel, estava pelo menos uma vez no ano na festa da Páscoa, como Paulo nada pôde saber a respeito de Jesus? Primeiro argumento. Nada sabia. A gente não tem essa informação sobre Paulo. Ele nada sabia sobre Jesus. Eu quero saber de onde foi que nosso querido Sabino tirou esta maravilhosa informação. Assim, Iago, faz então o seguinte, procura na Bíblia onde é que Paulo sabia de Jesus enquanto ele estava em vida, de acordo com a narrativa bíblica, beleza? Porque a proposta que o Sabino colocou é tão simples de raciocinar, né? Você também não é tão idiota assim ao ponto de não entender o que ele falou, né? Desculpa lá. Fazendo de conta que o Jesus da fé foi uma figura histórica, o Jesus mesmo milagreiro, entendeu? Em algum momento na Bíblia tem alguma narrativa que Paulo teve contato com esse indivíduo enquanto esteve na terra, antes de ascender aos céus? Procura na Bíblia, Iago, vê se você encontra alguma coisa assim.
Foi uma revelação que veio do céu, que em nenhum momento das cartas de Paulo ou de Atos vai dizer que Paulo não sabia nada, nunca ouviu nada sobre a pessoa de Jesus, né? Doideira isso aqui. Segundo argumento. Nós temos Gamaliel, que Gamaliel aparece em Atos dos Apóstolos, quando vai julgar os apóstolos, especificamente Pedro também. Logo, Gamaliel conheceu Pedro. Gamaliel também conheceu personagens antigos, que Flávio Josefo vai endossar isso, como Judas o Galileu, como Tadeu, pessoas que fizeram revoluções dentro do primeiro século, ali do período de Jesus. Se Gamaliel soube de Judas e de Tadeu, por que nada Gamaliel soube a respeito de Jesus? De onde Gamaliel não sabia nada de Jesus? Onde? Eu Galera. quero saber de onde é que essas informações malucas surgem de que esses Em pleno React aqui, o computador tá chorando a bateria, meu. Se nem tivesse aparecido a notificação, aí já era. O React ia acabar aqui. Mas vamos lá. Voltar um pouquinho aqui para pegar o contexto. Os personagens antigos, que Flávio Josefo vai endossar isso, como Judas o Galileu, como Tadeu, pessoas que fizeram revoluções dentro do primeiro século, ali do período de Jesus. Se Gamaliel soube de Judas e de Tadeu, por que nada Gamaliel soube a respeito de Jesus? De onde Gamaliel não sabia nada de Jesus? Onde? Eu quero saber de onde é que essas informações malucas surgem de que esses homens nunca souberam sobre Jesus. Qual é a carta de Gamaliel que ele... Tá, o Sabino citou o livro de Atos. Por que ele não foi no livro de Atos para ver a parte que Gamaliel estava citando figuras que... Quando digo figuras, serão pessoas, né? Que de alguma forma arrastaram um monte de pessoas, né? Que chamaram atenção para um monte de pessoas. Figuras que tinham destaque, assim. Pelo que eu entendi, parece que lá o Gamaliel não cita Jesus. E ele deveria citar Jesus, pelo menos, né? Mas não. tem aí dizendo isso, de que Jesus nunca ouviu falar desse homem. As informações sobre Jesus, a partir de Jerusalém principalmente, foi o grande pico do ministério público de Jesus ali para as pessoas que teve a questão da morte dele e tudo mais. Como diabos Gamaliel não sabia... E sabe o que é que me espanta desse mundo do podcast? Da galera? Tá, tem um detalhe que eu percebi aqui. Me parece que ele não entendeu o que o Sabino estava dizendo. Aí já é uma questão do analfabetismo funcional. Porque eu aqui pude entender perfeitamente. Essa é questão de prestar atenção, galera. Por isso é muitíssimo importante prestar atenção no que as pessoas estão falando. É muitíssimo importante prestar atenção no que você está lendo. Entende? Quando eu estou fazendo leitura, tem partes que eu simplesmente não entendo o que o autor quis dizer. Paro, volto um pouquinho de novo. Se eu não entender, paro, volto um pouquinho de novo para tentar entender, galera. É chato, mas é um exercício que deve ser feito para você não criar espantalhos, para não criar uma ideia descontextualizada. Porque já aconteceu de eu ler assim rápido alguma coisa, sem parar para entender melhor o que o autor quis dizer, e cometer equívoco, por exemplo, em live. Eu faço lives, né? Já cometi equívoco de errar, assim, informações. Porque eu li rápido, não peguei direito a ideia e fui comunicar de forma errada. Daí tem que se corrigir e tal, não sei o quê. É muito importante prestar atenção no contexto que a pessoa tá construindo na ideia, para não criar espantalho. Então o Iago aqui só está criando espantalhos, porque eu entendi perfeitamente o que o Sabino falou. Ele partiu da suposição que o Jesus bíblico, o Jesus da Bíblia, aquele mágico, fosse histórico. Ele não falou necessariamente de Jesus histórico da academia, que é um Jesus que se abstém desses poderes que nós vemos na Bíblia. Esse é o ponto central. E o cara nem entendeu isso daí. Daí o Sabino foi pontuando. Pô, o livro de Atos de Gamaliel nem citou esse tal de Jesus aí, que tá lá nos evangelhos, fazendo de conta que tudo lá é histórico na Bíblia, né? Que tudo aconteceu. Nem isso ele entendeu, cara. Por isso é que tá falando isso daí, só criou espantalho. Galera, esses grupos ateus estranhos, você nem se o Sabino é ateu, mas se não for, aí tanto faz, ele praticamente é. É que essa galera pega umas informações assim, fonte, vozes da minha cabeça, entendeu? Fonte, Arial 12, fala com uma convicção. Gostou do fonte Arial 12? Pô, isso aí é antigo, isso aí isso aí é... Tira da própria cabeça, fala. Cara, eu vou vos dizer uma coisa, assim, eu reconheço que não tenho um preparo suficiente para... Se fosse para debater, né, eu não teria preparo suficiente para debater com certas figuras que eu já vi aí na internet, que têm sua crença, sua fé. Porque eu precisaria de mais tempo para estudar e me preparar com relação a certos assuntos. Mas quando eu vejo pessoas como o Iago, que estão aí um tempão na internet, né, a impressão que dá só é que esse tipo de pessoa é forte no que defende por causa da quantidade de pessoas que eles seguem. Só dá essa impressão. Quando você vai analisar a pessoa mesmo, nos mínimos detalhes, você vê que não sabe nada, meu. Eu diria que o Iago é uma pessoa mais preparada do que eu, assim, em determinados assuntos que estão na Bíblia, né? Ele pode ter mais conhecimento do que eu. Mas, pô, à medida que eu vou fazendo o react do rapaz aqui, pô, tô vendo que ele sabe nada com nada, velho. Complicado, velho. Fala com convicção, como se, meu irmão, é isso aqui. E assim, é uma vergonha ali, é grande demais. E esse vídeo é longo, Ayrton. Tem que mandar vídeo mais curto, mano. Cadê? Tem 5 minutos aí do vídeo, mano. 5. Vou parar aqui. Pronto, já foi bastante já as porcarias do Fábio Sabino. Por isso que o TikTok diz que é um conteúdo que não é confortável para alguns públicos.
quando o TikTok dá esse tipo de informação, uma rede social dá esse tipo de informação, é porque é uma ideia que vai contra o senso comum, entendeu? Então, basicamente, você como é senso comum, como acredita nesses paranauê aí da Bíblia, se alguém aparece e diz que, olha, tem muita coisa aí que não é muito bem o que vocês imaginam, é o contrário. Daí, tá indo contra o senso comum, só isso. Se eu aparecer aqui e falar, por exemplo, tem muita gente que acredita, imagino que o Iago Martins também deve acreditar nisso, né? Tem muita gente que acredita, por exemplo, que a história do dilúvio que está lá na Bíblia é uma história original do povo hebreu, original deles, que realmente aconteceu e blá blá blá. Só que quando acabam descobrindo que no Médio Oriente, lá na Mesopotâmia, já haviam histórias mais antigas de povos circunvizinhos do que seriam os israelitas e os judaítas, né? Que já escreveram sobre histórias também de dilúvio, que são mais antigas do que a história dos judaítas e dos israelitas, por aí. Essas pessoas entram em choque. O senso comum é um bando de pessoas que não estudam direito sobre a sua crença como Iago, acreditarem que a história de Noé é uma coisa original dos hebreus, da Bíblia e por aí vai. Só que quando aparece alguém na internet que diz que não, ó, tem aqui estudos, tem aqui achados arqueológicos, estudos que mostram que já tem histórias mais antigas do que essas, que não tinham nada a ver com os hebreus. Os hebreus basicamente plagiaram, né? Não vou dizer que é um 100% plágio, mas estou dizendo basicamente. Basicamente plagiaram a história de outros povos circunvizinhos. É óbvio que a plataforma vai reconhecer como um conteúdo sensível que não é para todos, porque ele vai contra o senso comum de que não é a história original da Bíblia. Entenderam? É um negócio tão simples, E é velho. confortável pra quem é burro. Ah, corpo me dá ódio. Essas burrice, né? Aí eu pareço arrogante, entendeu? Aí eu fico mais arrogante na internet. Pessoal, isso Thiago é muito arrogante, só quer ser dono da verdade. Não, Iago, você não é arrogante, você parece uma pessoa ignorante, velho. Bem ignorante mesmo. Será que ele sabe dessas coisas aqui, de que ó, há muitas adaptações, por exemplo, na Bíblia, de que eles pegaram outros mitos, foram adaptando aí pra a história deles? Será que ele tem noção disso daí? Eu imagino que ele deva ter, né? Mas arrogante você não é, Iago. Você é simplesmente um ignorante, só isso. só me dá maluco pra reagir, mano. Entendeu? Fico reagindo a maluco. Essa é uma parada que, assim, essa é uma parada que me deixa meio chocado, assim. Existe um espaço pra muita discordância saudável no mundo da Caraca, ver um burro chamar outro de burro, meu, chega a ser muito engraçado, velho. internet. Existem grandes teólogos, pessoas que pensam completamente diferente de mim em muitas coisas. Então tem teólogo católico, altamente respeitável. Tem teólogo adventista, presbiteriano. Tem intelectual islâmico. Tem ateus que fazem argumentações e trabalhos sérios que dá pra você sentar numa mesa e Tipo eu, né? Eu sou um exemplo, Iago. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo aqui. Tem um vídeo que eu reagi também dele, imagino que alguns de vocês devem ter acompanhado. Onde, assim, contextualizando, teve um evento onde a Cláudia Leite, que é uma cantora dessas músicas assim, mais estilo axé, não sei o quê, mas lá da Bahia, esse negócio assim. Teve um evento onde ela se converteu para o cristianismo, ela era de religião de matriz africana, né? Teve um evento onde ela pegou a letra de uma música, trocou o nome Iemanjá, que é o nome de uma entidade, né, orixá lá de uma religião de matriz africana, e trocou por Yeshua, que seria o nome hebraico de Jesus. E isso acabou chocando o público, né? Porque ela tirou o nome de uma entidade, de uma religião, colocou o nome de outra entidade, né? Que é de outra religião. E isso acaba chamando a atenção, é impactante. O espertalhão aqui do Iago estava dizendo que a música era da Cláudia Leite, ou seja, ele nem se deu o trabalho de ir pesquisar quem era o compositor, o autor daquela música. Os compositores eram outras pessoas. Um dos compositores era evangélico e inclusive disse também que processaria a Cláudia Leite. Vocês podem... É só botar no Google, gente. Música, acho que é caranguejo, né? Música caranguejo, autor. Vai aparecer, gente. Ele nem isso se deu o trabalho de fazer, gente. Então ele ficou desinformando aí a galera, falando que a música era da Cláudia Leite. Não. Entendem? Foda, meu. pô, Complicado. eu penso no Rodrigo Silva, que é um teólogo adventista, altamente respeitável. Você pensa no mundo ateu, você pega um Rodrigo Silva é um cara fraco. É fraco, Rodrigo Silva. Caramba, velho. Eu gostaria de debater um dia com o Rodrigo Silva. Claro que um canal que tem 6 mil inscritos, né? Não vai ser aceito para debater com um canal aí que tem 1 milhão e poucos de inscritos, que é do Rodrigo Silva. Eu sou insignificante nesse mundo do YouTube, né? Infelizmente a realidade é essa. Quando eu estiver atingindo já níveis assim, que chega nos 100 mil, 500 mil inscritos, aí quem sabe. Mas como eu disse também antes, né? Esses caras fogem de debate. A desculpa é que não, fulano, eu vi um dia ele me chamando de burro no vídeo dele, ele vai ser desrespeitoso comigo. Meu querido, se for para eu debater com um de vocês aí, Iago Martins ou Rodrigo Silva, eu vou ser a pessoa mais educada do mundo. Para quem acompanha as minhas lives,
sabe que quem vem debater comigo com respeito, eu também respeito. Quando a pessoa fica já minha amiga e tal, né? Porque eu tenho cristãos que são meus amigos aí. Quando viramos amigos e tal, a gente fica fazendo piada, um zoando o outro e tal, dando gargalhadas e por aí vai. Mas se a pessoa é nova, chega com respeito, eu também respeito de forma igual. Se a pessoa vem mal educada, eu também mando tomar naquele lugar. É assim que funciona comigo. Então, se for um dia para eu debater com estes caras aqui, se porventura isso vir a acontecer por um milagre, né? Eles ganharem coragem de debater, eu vou ser a pessoa mais educada do mundo, só que vou ser bem incisiva. Porque o meu objetivo aqui é demonstrar que eles pregam muita mentira, distorcem muitas coisas. E isso não seria um ataque pessoal, porque eles realmente fazem isso daí. E existem N fontes, N estudos que mostram que eles distorcem muitas coisas, porque vão pelo contrário. Existem evidências arqueológicas, análise historiográfica, muita coisa aí que demonstra que o que eles pregam na base do literalismo, daquele fundamentalismo religioso, não passa tudo de balela. Entenderam? Bart Ehrman não é ateu. Bart Ehrman, se eu não me engano, ele deve ser agnóstico, Iago Martins. Talvez deve até virado ateu, né? Mas que eu saiba, ele é agnóstico, meu querido. Vou pesquisar até rapidinho aqui, porque é bom sempre pesquisar, né? Se aparecer, beleza. Se não aparecer também, é isso aí. Bom, dei um Google da vida aí, a primeira coisa que me apareceu é isso daí que vocês estão vendo. Sim, Bart Ehrman é agnóstico ateísta, beleza? Um agnóstico ateísta não é um ateu 100%, simplesmente ateu. Existem várias classificações. Você vai ter desde ateu forte, ateu fraco, agnóstico, ateísta. Você vai ter o agnóstico. Você vai ter apateísta. Você vai ter agnóstico teísta. Você vai ter teísta. Epa, existe um monte de classificações por aí. Ele é um tipo de ateu, mas não é simplesmente ateu. Beleza? Tem uma sutil diferença aí. Então vamos lá o que interessa. Vamos lá o vídeo. Um Bart Ehrman? Maluco, um Bart Ehrman no mundo do ateísmo aí é um cara, você tem que é um acadêmico. É um grande acadêmico, que eu posso discordar de praticamente todos os argumentos dele, mas não tenho como dizer que não existe um grande mérito naquilo que ele produz. Não é? No mundo do ateísmo tem outras referências, meu filho. Bart Ehrman não seria a melhor referência para o ateísmo, beleza? Tem outras figuras aí, cara. Eu vou olhar pro catolicismo, olhar pro... Cara, tem muita coisa, muitos teólogos sendo produzindo, muitos ateus. Cara, tem muita gente respeitável, pessoas mais inteligentes do que eu em qualquer outro mundo, em qualquer outra área acadêmica. Mas... Cara, eu acho que se pegar uma criança de... um adolescente, pelo menos, né? Não, é uma criança mesmo, uma criança de 10 anos. Que saiba pelo... Pega uma criança de 10 anos, lhe mostra esses livros aqui, lhe explica como surgiu a Bíblia, toda essa coisa aqui, Arca de Noé, tudo demais. Lhe explica sobre povos anteriores que escreveram coisas, né, antes do que o povo hebreu, que estão lá registrados, influências do zoroastrismo, da cultura babilônica, né, o que mais? Dos gregos e por aí vai, na Bíblia. Mostra tudo isso para a criança, faz a comparação. Sabe por que eu falo uma criança? Porque a criança está numa fase que ela absorve muita informação, né? Muitíssima informação. Consegue, inclusive, preservar melhor algumas informações do que adulto, né? Adulto já está cansado, tem muita tarefa a fazer, muita coisa daqui, daí muitas preocupações, daí nem sempre dá tempo para isso. Se você pegar uma criança e lhe mostrar isso daí, e lhe colocar a debater com o Iago, a criança vence, uma criança de 10 anos. A criança ganha. Mas aí o que é que na internet faz sucesso? Eu, que sou uma porcaria, e mais um monte de porcaria. Aí eu concordo mesmo. Porcaria faz... Porcaria, geralmente, não vou generalizar aqui, mas geralmente, na sua grande maioria, porcaria faz sucesso, né? É um ou outro que você vai ver que traz bom conteúdo, que faz sucesso. Porcaria igual, entendeu? Então assim, eu fico maluco, cara. Eu fico maluco porque a galera, sabe, o corte que viraliza não é o Bart Ehrman falando de ateísmo. É o Daniel Contígio chamando um maluco. Porque essa foi a minha revolta recente. Eu vou abrir esse vídeo aqui. Daniel Contígio chamando um maluco. Imagine que é um maluco, Oswaldo Luiz Ribeiro. Quando aparecem pessoas que confrontam o fundamentalismo religioso dele, que trazem fontes acadêmicas que demonstram que as investigações demonstraram o contrário daquilo que a Bíblia traz como literal, ele chama de quê? De maluco, entenderam? Por isso é que eu disse no início desse vídeo. O rapaz aí não trouxe argumentos contundentes, só fez piadinhas e ad hominem. Isso é demonstração de quê? Fraqueza. Pessoa que não tem argumento parte para ataque. É uma pessoa fraca. Quem tem argumento, traz, mostra, de forma consolidada. E para uma pessoa do naipe dele, do nível do canal dele, deveria ter um pouco mais de seriedade nisso daí também. Porque esse tipo de comportamento que ele está fazendo, ele influencia pessoas, influencia muitos cristãos. Esse tipo de comportamento vai influenciar muitas outras pessoas a agirem igual a ele. Sem argumentos, só num ataque pessoal, só com piadinhas. E vão se tornar um bando de idiotas úteis graças ao influenciador deles que está aí. Vão ser pessoas que não vão estudar,
só vão se basear no fundamentalismo. Quando lhe trazem um questionamento, o argumento dele vai ser risadas, mas não vai trazer nada de concreto. É foda, né? Do nada. Cadê aqui? Tá nem no grupo aí. Daniel, cadê? Daniel Contígio. Eu estava nos Estados Unidos, teve um cara que comentou também. Esse Thiago agora, todo vídeo tem que dizer que foi pros Estados Unidos. tá com inveja, irmão? Tá achando ruim? Vá também, entendeu? Eu não encho o saco. Mas assim, tava nos Estados Unidos, aí eu tava brincando com meus filhos no parquinho lá e tal. E aí meus filhos ficaram entretidos lá com minha esposa, eu fiquei sentado no banco, aí apareceu a live do Contígio aqui com o Oswaldo Ribeiro, que é um cara que tem doutorado em teologia. Isso é respeitável. Eu não tenho doutorado em teologia, tô só mestrado. Eu tô em teologia. Top. Comecei a assistir a live. Meu irmão... Cara, cristão, fundamentalista, literalista da Bíblia, com mestrado, é a mesma coisa que alguém que tem mestrado em Dragon Ball Z, mestrado em Naruto, mestrado em... Entenderam? Se alguém vai fazer teologia, não pode ser teologia confessional, porque se for teologia confessional que nem que ele fez, vai ser a mesma coisa que estudar fantasias, só isso. Transformar fantasias em estudos sérios aqui, entre aspas. Sabe a sensação de médico quando assistia as lives lá no tempo do Covid e tinha um cara com doutorado em medicina falando que a vacina ia matar, que ia mudar o DNA do povo, essa loucura toda? Maluco, era a mesma sensação, assim, de ver o cara dizendo, não, eu faço uma tradução da Bíblia aqui, em que cada palavra hebraica eu só traduzo por uma palavra em português, é isso. Então, se a palavra, sei lá, ruach, em hebraico, é espírito, toda vez que aparecer ruach na Bíblia traduzirei por espírito. Ruar é vento, não é espírito. Estão vendo o nível do cara? O cara faz crítica a exegetas, por exemplo, que vai lá pegar o hebraico para tentar explicar como é que realmente está escrito uma passagem, um livro aí. O cara faz como posso dizer? Esqueci a palavra, meu. Enfim, vou usar piadinha só pra... Esqueci a palavra. O cara faz piadinha com essa questão de alguém, como no caso do Oswaldo Luiz Ribeiro, pegar a palavra no hebraico, analisar como é que ela é, para trazer um real entendimento do que pode estar escrito, porque essas traduções, infelizmente, não prestam, né? Não são 100% apuradas. Daí o cara faz piadinha, dá o exemplo do que significa uma palavra e ainda diz essa palavra errado. Ruar é vento, não é espírito, não. É assim que tem que ser. Meu irmão, se tu pega esse corte e coloca numa sala de seminário ou em qualquer equipe de tradução, em qualquer comitê do planeta, as pessoas vão dar tiro pra cima, assim, de rir, de zombar, de como isso é anticientífico. É isso, galera. Puta que pariu, velho. Se isso fosse anticientífico, Iago Martins, então pega a filologia e joga pra lata do lixo também. Filologia não serviria pra porra nenhuma. Não serviria para interpretar o persa antigo, né? Não sei se ainda existe pessoa que usa essa língua aí. Não existiria pessoas que para interpretar Enfim, vou falar cuneiforme, que já resume muita coisa, porque havia muitos povos lá do Médio Oriente antigo, do antigo Médio Oriente, que tinham escrita cuneiforme, né? Antes de se desenvolver para a escrita dos fenícios e por aí vai, depois ter suas modificações, ou para ir para o árabe, para o hebraico e por aí vai, né? Então pega a escrita cuneiforme, joga pro lixo, joga a filologia que nos ajuda também nesse sentido de saber, entender o que estava escrito, joga tudo pro lixo, aí a gente não vai entender porra nenhuma mesmo do que os caras escreveram lá no passado. Mas é graças a esse método científico, né, de estudos de línguas antigas e afins, que hoje a gente, por exemplo, consegue ter traduções da epopeia de Gilgamesh, que estava escrita cuneiforme, traduções de textos persas, babilônicos, que mais? Acadianos, e por aí vai. É assim que funciona, Iago. Inclusive, vou vos mostrar aqui um negócio que serviria de um bom exemplo. Tem esse livro aqui que se chama Introdução ao Acadiano. Esse aqui, ó. Tá ao contrário, velho. Mas enfim, deu pra vocês entenderem. Introdução ao Acadiano. Eu confesso que peguei esse livro por impulso, pura curiosidade, mas um dia eu vou parar para começar a ler e tentar entender um pouco da acadiano. Quem sabe, se conseguir achar um curso por aí no futuro, né, tiver uma grana para pagar esse curso, vou fazer, porque eu me amarro muito nesse tipo de coisas, né? Mas a questão é basicamente o seguinte, Iago, se não fosse por essa ciência de interpretação de línguas antigas, você não teria a tradução disso daqui, que está em cuneiforme, isso aqui é acadiano, né?
para nossa língua, você não teria o entendimento de como se pronunciam, inclusive, essa escrita aqui, que foi feito com cunhas, né? Em barros aí, em argila e por aí vai. Você não saberia o que significa o que está escrito aqui. Você não faria a mínima ideia do que seria isso, por exemplo. Mas é graças a essa ciência que as pessoas estudaram isso daí, que hoje nós vemos, por exemplo, que a história de Noé não passa de basicamente, um plágio de outras histórias de acadianos, babilônios, sumérios e por aí vai, que escreveram em cuneiforme, né? Então é necessário fazer a interpretação também do hebraico em si, porque as bíblias que nós temos não foram originalmente escritas em português, inglês ou alguma coisa assim do gênero. Foi hebraico, aramaico e grego, no caso do Novo Testamento. Por isso essa galera é importante. O Oswaldo Luiz Ribeiro, se eu não me engano, ele faz esse trabalho aí. Agora, se você acha que tá em português é o que vale, meu, aí, desculpa lá, meu, você tá num universo paralelo. Que o Contígio chama, entendeu? Pra falar lá no grupo dele lá. Um cara que eu respeito muito, gosto muito do Contígio. Mas quem é o pessoal que tá... Macho, é só maluco, mano. Só maluco, é só maluco. Aí eu fiz até Ele respeita muito o Gontijo, mas o Gontijo só leva maluco. Isso é respeito? Desculpa lá, mas isso não me parece respeito. Aí eu deixei um comentário lá, porque sempre essa galera são os únicos que sabem de alguma coisa, né? Ninguém mais sabe de nada, só eles. E aí ele tava te falando, porque o pessoal não sabe grego, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu mandei lá um superchat. Cadê meu superchat? 2 Dedos de Teologia. Você conhece o Iago Martins, que tem esse canal por aqui? Mandou um superchat aí também, ó. Vamos ver. Gastei dinheiro, viu? Para mandar minha pergunta. É realmente horrível Não, o superchat é de graça, Iago. É de graça. confiar na interpretação bíblica de quem não domina grego e hebraico. Porque estava dizendo, né, que esses pastores não dominam grego e hebraico, blá, blá, blá. Aí dizendo que esses pastores não dá pra confiar na interpretação bíblica deles. Concordo. O cara não domina grego e hebraico, o risco dele cometer erros de exegese é muito maior, né, obviamente, porque ele vai depender da exegese de outras pessoas o tempo todo. Mas isso vale também para os críticos da Bíblia, certo? Então ele tá... Mas isso também vale para os críticos da Bíblia. Se o cara diz que eu não posso confiar na interpretação da Bíblia de um pastor que não sabe grego e hebraico, então isso deve valer para as pessoas que estão criticando a Bíblia também, né? Quem tá criticando a Bíblia deveria saber grego e hebraico. Não necessariamente, não é assim que as coisas funcionam. Para quem tem raciocínio curto, assim, ou raso, vai achar que o que o Iago falou realmente faz todo sentido. Primeiramente, o pastor é uma pessoa que tem responsabilidade. Ele é uma pessoa que acaba influenciando e guiando um monte de ovelhas, né? E esse nome de ovelhas cai muito bem porque a grande massa de cristãos realmente se comporta como uma ovelha, não pensam por conta própria. Ovelha não pensa por conta própria, muitos cristãos não pensam por conta própria. Cristãos que pensam por conta própria geralmente acabam saindo da igreja, se isolam, alguma coisa assim do gênero. Acontece isso daí mesmo, né? Mas enfim, a grande massa é mesmo uma ovelha. E o pastor é responsável por essas pessoas. O que ele vai ensinar lá acaba influenciando muitas pessoas que estão na sua igreja. Dependendo da igreja, há igrejas que são mega igrejas, que têm redes e tudo mais. Então, são milhões de pessoas que podem ser influenciadas, né? Então, o pastor é uma pessoa que tem uma tamanha responsabilidade em suas mãos. Infelizmente, nós vemos um cenário no mundo onde em qualquer pastor pode abrir uma igreja em qualquer esquina. Acontece, e por isso acontecem coisas como, imagino que vocês já devam ter visto uma reportagem onde o pastor era um semi-analfabeto e confundiu. Para mim, aquele pastor queria pegar a mulher do fiel, mas a matéria diz que ele confundiu uma palavra em português porque não considerou o acento que estava na palavra, acho que é adultera ou adúltera, alguma coisa assim lá. Ele entendeu vai e adultera, mas não tinha acento, era adúltera a palavra. Alguma coisa assim do gênero, pessoal. E daí o que ele fez? Pegou a fiel e... vucu-vucu, entenderam? Pegou a fiel que era casada, vucu-vucu. O repórter só lhe mostrou que não, você cometeu erro por causa do acento aqui, você entendeu errado, a pronúncia ficou errada. E o cara era um pastor. Então é basicamente isso, né? Se o pastor é uma pessoa que tem responsabilidade, o mínimo que ele tem que ter, pelo menos, é conhecimento não precisa ser o máximo conhecimento, mas o mínimo de grego, lá, que seria voltado ao Novo Testamento, hebraico, aramaico, lá para o Antigo Testamento. O mínimo. Isso é que nem você falar que um professor não precisa estar totalmente instruído. O professor precisa estar instruído, porque senão ele vai alienar um monte de pessoas que serão os seus alunos. Vai alienar. Então, tem pessoas que, por ocuparem certo cargo, precisam estar preparadas. Agora, quem faz crítica à Bíblia precisa ter todo esse preparo? Não necessariamente precisa ter todo esse preparo. Eu sou uma pessoa que faz crítica à Bíblia.
Mas como é que eu tenho conhecimento de certos assuntos? Eu vou pegar trabalhos acadêmicos de quem entende sobre o assunto, de quem estudou para isso. Não é à toa que tem livros que falam de culturas que influenciaram a Bíblia, por exemplo. Eu estudo muito sobre Mesopotâmia, Médio Oriente, estou lendo um pouco sobre os persas também. Eu não manjo de grego, não manjo de hebraico, por exemplo, mas vou me basear em exegetas, como no caso do Fábio Sabino, que entende um pouco do caso do grego, mas manja bastante do que seria o hebraico. Eu vou me basear em pessoas como ele. Eu vou me basear em pessoas como o professor Marcos, que traz muito contexto cultural de como era o Garite, a antiga Israel, Judá, que traz trabalhos arqueológicos a respeito disso aí, de acadêmicos que vão lá, escavam, acham tudo, fazem aí suas teses, suas teorias e trazem os assuntos pra gente. Eu vou me basear nessas pessoas, é assim que as coisas funcionam. E uma pessoa que não tenha o mínimo conhecimento disso aí, pode fazer crítica à Bíblia? Pode, porque também tem a questão social. A Bíblia influencia muitas vidas, né? E destrói também muitas vidas para quem não sabe. O cristianismo tem esse poder. Então também tem a questão da crítica social. Existem muitas pessoas, por exemplo, que são preconceituosas com pessoas homoafetivas. Isso parte muito também do quê? De influência religiosa do cristianismo aqui no Brasil, por exemplo. Então uma pessoa que não entende de hebraico, grego, não tem esses trabalhos acadêmicos aí, não lê nada sobre isso, mas acha que é errado serem preconceituosos com homossexuais só porque está escrito na Bíblia que, enfim, o homossexual não herdará reino dos céus, não se deitará com outro homem como fosse mulher, blá blá blá. Uma pessoa que lê isso aí e faz crítica a isso. Precisa ser um mestre em hebraico, em grego? Não. Também tem a questão social. Então, Iago, você está completamente errado, bem errado. O pastor, por ter um cargo ao qual lhe dá o poder de influenciar muitas pessoas, como se fosse um professor, por exemplo, ele teria a responsabilidade de ter preparo para isso. Entendeu? Já que ele quer interpretar a Bíblia e também não tem essa capacidade de grego e hebraico. Então eu sei que o Contígio não fala grego e hebraico. Eu sei que pelo menos 90% do pessoal que ele chama não fala grego e hebraico. E faz... Por esse motivo também, Iago, se você não sabe, existem sites que trazem Bíblia interlinear, entendeu? Bíblia interlinear. Tem sites que nos mostram como é que está escrito em inglês, português, grego, hebraico. Por exemplo, você pega uma... Melhor ilustrar aqui, né, do que ficar só na conversa. Tem um exemplo aqui para vocês. Eu abri esse site. É só um dos sites que existem, mais um dos sites que existem por aí, porque tem vários outros, né? Tem o Blue Letter Bible, sei lá o que, por aí vai. Mas tem esse aqui, por exemplo, que se chama o NepSearch. Eu coloquei um exemplo aqui só para vocês verem, Mateus 24, 29. Um exemplo bem aleatório. Então esse aqui seria uma Bíblia interlinear, por exemplo. Vocês vão ver o versículo em grego, como está escrito em grego. Quem manja de grego vai saber exatamente o que está escrito aí, sem precisar olhar o que está abaixo. Mas também aparece o texto em inglês, daí referencia a Bíblia onde tirou. Está muito pequeno aqui, não consigo enxergar bem, talvez seja King James, né? Talvez. E embaixo está o texto em português aqui, ó. Isso aqui é Bíblia interlinear, mas sempre seguindo aí, ó, as palavras em grego que têm o seu significado em português, em inglês e por aí vai. Se vocês baixarem mais, por exemplo, aqui vão ver outras referências de outras Bíblias, outras traduções, né? Versões, melhor dizendo. Vamos ver o significado de cada palavra, o que quer dizer exatamente. Esse seria basicamente um léxico. Léxico também depende do léxico. Existem léxicos que são melhores do que outros. Eu não sei se esse léxico do NepSearch é um dos melhores que há, mas os léxicos variam. Isso você pode pesquisar. Qual é o melhor léxico para entender, por exemplo, o Novo Testamento em grego? Qual é o melhor léxico para hebraico, por exemplo, né? Tem isso daí. Então, se a pessoa é um crítico, se a pessoa é uma crítica da Bíblia, né, e não sabe ler grego, nem hebraico, alguma coisa assim do gênero, pode usar a internet para isso, porque existem sites para isso. Daí ele pode sim fazer a crítica. Sabe o que é, Iago? O problema é que tem pastores que nem sabem disso daqui. Nem fazem a mínima ideia disso daqui. Imagino que você deve ser um desse tipo de pessoas que nem fazem a mínima ideia disso daqui, né? Complicado isso aí. Enfim, vamos voltar ao vídeo. Faz críticas à Bíblia a partir de uma incapacidade de avaliação da fonte original. Porque tradução não é fonte original. Tradução é considerada fonte de segunda mão. E aí ele não responde, ele só fala qualquer bobagem lá. Não lida com o meu ponto, só vai falar uma outra defesa de alguma besteira. Tá, mas seria interessante colocar essa parte, né? Pra ver se ele realmente falou bobagem, né, Iago? É complicado. E esse é o ponto que me deixa muito irritado, assim. E o Teólogos do Twitter, cara, eu tô apaixonado por fazer esse programa, porque é uma forma de descortinar, de revelar isso. Cara, esse vídeo tá sendo engraçado porque é um burro chamando outros de burros. A galera que faz sucesso falando de religião na internet é completamente ignorante. Até quando... Cara, por exemplo, eu tô com 3 anos de canal, se bem que é pouca coisa ainda, né?
Mas, pô, meu, nem 10 mil inscritos tenho. Pessoal, pô, se inscrevam aí, galera. Você gostou? Você viu que aqui a análise está sendo feita de forma coerente? Que aqui a religião está sendo desconstruída? As mentiradas do fundamentalismo religioso estão sendo desconstruídas aqui? Se inscreve, não custa, hein? Não vai custar nem um centavo se inscrever aqui no canal. A meta para esse ano é a gente bater 10 mil inscritos, pessoal. 10 mil inscritos. Eu só tô com 6 mil. Vamos, se inscrevam lá, pessoal. Se inscrevam. Quem sabe o canal um dia chega nos 100k, 500k, 1 milhão. Quem sabe, hein? Mas eu tô aqui, ó, na luta. Falo de religião. Pro Iago, eu devo falar um monte de besteira aqui. E o canal é pequeno, cara. Tá crescendo bem devagarzinho, cara. Bem devagar, tá lento. Tá parecendo uma lesma. Tem doutorado. Parece que tem certas burrices que você tem que ter um doutorado pra conquistar, entendeu? É osso. Então pare de acreditar em carteirada, pare de acreditar em gente que fala bonito. Meu irmão, procure o argumento lógico, racional. Puta que pariu, velho. Procure argumento lógico, racional. O vídeo do cara, a maior parte foi só fazer piadinhas e ad hominem. Os argumentos racionais e lógicos, onde é que estavam? Procure o espaço do debate público, onde essas ideias são colocadas à prova a partir de pessoas discutindo mutuamente sobre esses temas e parem de... Então aceita um debate, ó. Se não me engano, o Sabino convidou. Se não me engano, o Sabino convidou ele para um debate. Aceita um debate com o Sabino, então. Em espaço público. Vão num podcast aí debater. Ou vai correr. Esse cara corre. Quando desafiam ele para um debate, não vou debater porque esse aí é um insignificante. Esse aí não sabe de nada. Sempre a mesma coisa, ad hominem. Não vou debater porque não sabe de nada. Vai então debater com os caras aí, para colocarem as ideias ao público, para ver quem tá mais coerente do que o outro. Aceita então o debate com os caras. Até eu debateria contigo, cara. Eu tô vendo aqui que esse rapaz é fraco, velho. Desculpa lá. Como eu disse, por exemplo, eu não manjo o Novo Testamento, contexto histórico, os historiadores que escreveram sobre isso, aquilo, não sei o quê. Eu não manjo muito assim, não. O meu foco tem sido estudar o Antigo Testamento. Mas, cara, se for para debater um negócio sobre o Novo Testamento, em uma semana eu começo a ler. Claro que eu vou pedir ajuda, eu sou humilde, né? Vou pedir ajuda para quem já entende melhor disso daí, para me dar as referências certas. Em uma semana só me preparo, leio aí, esmago o Iago. Se o assunto for Novo Testamento, se o assunto for Antigo Testamento, pior ainda. O cara vai ser terraplanado. Vou fazer uma terraplanagem no indivíduo. Vai ficar bem liso, bem plano, como os terraplanistas gostam. de fazer gente estúpida famosa. Parem de dar moral pra gente que não faz a menor ideia do que tá falando só porque fala bonito. O cara tem quase 1 milhão de inscritos, pô. Realmente o que ele falou é profético. Estão fazendo muita gente estúpida famosa, velho. E bonito fala muitas vezes. Então, assim, shame on you, todos vocês que ficam caindo na corda de gente maluca. O desabafo. O desabafo agora. Isso, shame on me. Shame on me. I'm a loser. Ayrton. Eu fui muito arrogante, Ayrton. Se eu fui muito arrogante, o problema é seu. Melhore, pra eu não ter que ser mais. Tá bom? O vídeo pode estar aí. Gabriel Tuller, pode colocar no título assim. Nesse vídeo, o Iago foi muito arrogante. Esse vai ser o título. Não, arrogante não. Ignorante. Um burro chamando os outros de burros. É isso que eu tô vendo aqui. Que foi só arrogância, do começo ao fim hoje. Eu estou arrogante. Estou dentro. E eu chamo ele de burro mesmo. Se lembra do exemplo que eu dei, né? O rapaz é burro mesmo porque... Porra, não tem como não. Vou repetir de novo. Fez um vídeo dizendo que a música era da Cláudia Leite. Bastou uma pesquisa na barra do Google para se ver que a música não era da Cláudia Leite. Esse indivíduo é burro ou não? Ou talvez ele pesquisou, mas foi desonesto intelectual. Humilde. E por que os judeus não acreditam que Jesus foi o Messias que estava sendo profetizado, né, Tá, agora é outra pessoa já. Que ele vai atacar. no Antigo Testamento? O judaísmo não, Isso aqui são estranhos. Esse som é do vídeo ou tá quebrando o celular aqui? É do vídeo mesmo, né? não enxerga O ele como judaísmo não. Messias, a gente está esperando o Messias. O Jesus nasceu, foi aluno de um grande rabino, só que ele não possuía as características do Messias, Que são, vamos lá. que são descendente do rei Davi, Mas ele não é... Ele tem... não é da Descendência. descendência do rei Davi. Mas não fizeram Pela tradição da Torá, da Gemara, do Talmud, os sábios da geração Eles não, chegaram à conclusão não enxergaram nele as características do Messias, e o próprio Jesus, ele também... Quando o judeu lá disse que Jesus não é descendente de Davi, por que o Iago não contestou na hora? Na Bíblia vocês vão encontrar lá, por exemplo, em Apocalipse, o próprio Jesus lá, né, dizendo que
Ele é da raiz e... Qual é a outra palavra, velho? Raiz e alguma coisa de Davi. Mas que dá essa conotação de descendência, né? Só que a pergunta é, Jesus foi uma... Jesus surgiu de uma relação carnal entre Maria e José? Não. Não senti. No judaísmo, descendência é isso daí. Tem que partir da semente, do esperma. E não esses blá blá blás aí espirituais, esses blá blá blás de pneuma aí, não. Titulou Messias. Em nenhum momento. Não, mas- Ele cumpria a Torá. É. Ele cumpria a Torá à risca. Ué, mas se ele cumprir a Torá à risca, isso não significa que ele veio debaixo da autoridade da Torá e de acordo com o que a Torá tinha estabelecido? Se ele não cumprisse a Torá, aí ele não era o Messias porque não cumpria a Torá, não é? E ele não é da descendência de Davi, tanto em Lucas como em Mateus, você tem pela via de José e pela via de Maria o registro da descendência de Davi. Maria é da linhagem de Levi. Não Davi, Levi. Quem seria da linhagem de Davi seria o José. Se não me engano, né? José em nenhum momento tocou em Maria, em nenhum momento engravidou Maria do jeito que a gente faz aqui, ó, no pele a pele, para gerar em Jesus. Jesus foi concebido através do Espírito Santo. O Espírito Santo viu a Maria aí e pegou, não, vai ser você vai ser a incubadora. Aonde é que tem José aí na história? Para que Jesus fosse da linhagem de Davi. Davídica de Jesus, certo? Igual eu. Então, mas Guardava o sábado, ele era- colocava tefilim. ele era judeu. Judeu. Mas assim, o Jesus veio ao mundo, era um judeu, cumpria a Torá, Ele era o quê? estudou numa yeshiva. Pra vocês ele era um profeta? Mais um irmão. Mais um profeta ou não? Não profeta. Não? Não. Mais um irmão, mais um judeu, veio, cumpriu a Torá e morreu, Vilela. Sabe por que ele também não foi aceito como Messias? Porque morreu. Morreu, mas ressuscitou. Eu quero saber como é que o registro sobre o Messias... Por isso é que os judeus ficam putos com esses fundamentalistas aqui, velho. Quer dizer, os caras criaram um conceito baseado na crença deles, que era do judaísmo, à espera de um Messias. Pessoas que também emulavam o Messias foram Davi e o Ciro, que sequer judeu era, né? Mas por ele ter libertado os judeus do exílio babilônico, foi considerado um tipo de Mashiach, um Messias, né? Mas Davi é o mais famoso da história deles lá, do povo judeu, né? Davi seria um Mashiach. Peguem as características de Davi e de Ciro, por exemplo. Eles vieram se apresentando como messias espirituais, não. Eles eram pessoas que eram reis, governantes, melhor dizendo, né? Governantes com objetivos políticos e que libertaram o povo. Então, o conceito de Messias foi construído na base disso daí, né? E o Messias tinha que ser ungido, todos esses paranauês aí. Mas o conceito de Messias gira em torno dessa ideia de um ser humano, carne e osso, que libertaria os judeus e que esse que eles estão aguardando até agora, né, seria uma pessoa ao mesmo molde de Davi ou Ciro, que também vai lhes libertar lá desses conflitos que eles têm aí com os seus irmãos lá árabes e por aí vai, né? Então, a ideia central de um Messias, né, de messianismo, do ponto de vista judeu, é isso daí. Não tem nada a ver com a proposta de Jesus, que veio se apresentar como um cara que não ia libertar eles do governo dos romanos, mas iria libertar espiritualmente eles e que depois viria a Nova Jerusalém e viveriam aí no bem bom, em ruas que tem paredes de ouro. Não é isso que eles estavam à espera, não, porque o conceito religioso deles é completamente diferente. Daí vem os cristãos, pegam uma ideia que foi embutida lá, que não tinha nada a ver com os que os judeus queriam lá, se nós formos considerar bem no início da Era Comum. E hoje está aí o Iago Martins, acreditando que esse Jesus dela aí que ressuscitou, né, realmente é o Messias. Caraca, velho. Eu só gostaria de ver como é que esses cristãos ficariam, os cristãos como o Iago, né, como é que eles ficariam se brotasse alguma religião que trouxesse um conceito completamente distorcido do Jesus deles e tivesse ganhando força e muitos adeptos. Ele ficaria ofendidinho. Mas é exatamente a mesma coisa que eles fazem com... exatamente a mesma coisa que eles fazem com os judeus. Se bem que já existe uma, que é assim, né? Tem Jesus no caso, só que chamam Jesus de profeta, que seria o islamismo, né? Mas enfim.
que viria em Isaías 53, falando sobre o seu sofrimento e suas pisaduras e tal. Isaías 53 não fala de Jesus, não. O servo sofredor é uma metáfora ao que seria o povo de Israel. Saber como é que ele Se vocês pegarem o Antigo Testamento, tem muita metáfora com o povo. adaptaria isso ao Messias que não morre. Basta ler, é só ler, gente, é só lerem. Eu queria saber como é que o proto-evangelho, que é a manifestação do Messias que viria em Gênesis capítulo 3, que Puta que pariu, Messias em Gênesis. Ai, caramba, velho. Caralho, velho. Que cara fraco, velho. Iago, você é fraco, meu. Você é o típico papagaio que repete os mesmos besterós que pregam aí em igrejas fundamentalistas. Eu já fui cristão, já fui batista. Na igreja também eu vi esse tipo de besterola aqui, proto-evangelho. Não, lá quando Deus disse que viria lá o cara que pisaria na cabeça da cobra, aquele era Jesus que Deus estava mencionando. Puta que pariu, velho. Esses caras só têm essa ideia porque a Bíblia foi canonizada, sabem, né? Esse é um dos motivos do porquê que eles pensam dessa forma. Porque a Bíblia foi canonizada fazendo o quê? Fazendo uma junção no mesmo livro. Bíblia é um conjunto de livros, né? Pelo cânon, pegaram livros do Novo Testamento que roubam algumas ideias lá do judaísmo. Pegaram livros do Antigo Testamento e, embutiram. Botaram tudo junto, empilharam, fizeram um sanduíche. Dá essa ilusão e vem um monte de teologia aí na época medieval, até chegar nos dias modernos, tempos modernos, né? Que carregaram muito essa ideia distorcida do que os judeus estavam escrevendo e idealizando. Mas o cânon foi um dos responsáveis por Iago Martins hoje estar achando que lá, só porque Gênesis está no mesmo livro que tem também, por exemplo, o Novo Testamento. Faz esse cara pensar que não, Gênesis aí está falando de Jesus. e fala sobre a serpente mordendo o calcanhar do Messias, a serpente é um ser venenoso, tá? Que mata. Não seria aplicado a um... Serpente é venenosa? É um ser que mata? Não depende? Vamos lá. Serpente é venenosa? Sim. Algumas serpentes são venenosas e podem ser perigosas para os humanos. Algumas, Iago, algumas. E como é que você sabia que a serpente que picaria aí no calcanhar do teu suposto Jesus aí seria a coisa venenosa? Caraca, velho. O cara fica trazendo um monte de negócios nada a ver para fugir do contexto, porque não tem resposta. Galera, isso se chama medo. Quando a pessoa só faz piadas, ataques, e você vê que não tem nenhuma resposta assim bem fundamentada, se chama medo. Ele não sabe o que responder. um Messias que morreria, tá? A gente claramente tem no Antigo Testamento descrições de um Messias que morreria, mas ele ressuscita, justamente para mostrar que ele era enviado de Deus. Pra mostrar que é enviado de Deus precisa ressuscitar. Caraca, velho. Mas ideia que os caras criam. Agora botou mais outra pessoa aí. Aqui não tem áudio, né? É só texto. Um dos momentos mais marcantes do ministério de Paulo foi seu discurso no Aerópago. Paulo sabia que os atenienses não conheciam o Antigo Testamento, logo... Vou parar por aqui. Porque a parte do Sabino, do Gontijo, do Oswaldo Luiz Ribeiro, já passou faz tempo. Aquele tá reagindo a outras pessoas também aleatórias e tal, que não seria o foco principal desse vídeo, né? Então é basicamente isso aí. Hoje nós vimos mais um show enfim, de burrice, né? Vindo da parte do Iago Martins. E é isso daí. Iago, com toda educação, todo respeito, cara. Meu objetivo não é desmerecer a sua pessoa, lhe tratar mal, querer mostrar pro público que você é uma pessoa completamente ignorante, sei lá o quê. Mas não. Eu lhe chamo de burro ignorante por causa do seu posicionamento. Você se coloca como alguém que sabe, mas pelas tuas respostas dá pra ver que você não sabe. Entendeu? Por isso é que eu lhe chamo de burro. Um burro que está chamando os outros de burros. Entendeu? Porque você é um papagaio do sistema religioso. Você só repete aquilo que os cristãos fundamentalistas construíram como uma base teológica. Que é o que você repete. Se eu trazer para vocês um monte de informações que demonstram que não tem como levar tudo no literal, que há muitas falhas teológicas na ideia do Jesus, é muita coisa que até nem sei o que falar. Se eu te mostrar tudo isso daí, vai desconstruir toda essa conversa que você traz e vai demonstrar que você, sim, é burro, é ignorante nos assuntos que você tenta rebater aí e trazer. Você é um completo de um ignorante mesmo.
Mas eu tô falando isso não por desmerecer a tal pessoa, mas porque você prova ser um burro e um ignorante. A não ser que sejas negacionista. A não ser que sejas um completo negacionista. Até vou parar de falar aqui, vou mostrar, né? Melhor mostrar do que ficar só falando. Como eu disse, galera, o objetivo aqui não é... Eu não tenho objetivo realmente de simplesmente chamar ele de burro, ignorante gratuitamente, não. Não porque tem um ódio da pessoa. Porque as falas deles demonstram que ele simplesmente é. Existem muitos estudos, pessoal, muitos estudos que desconstroem muita mentirada que está na Bíblia. Tal como existem também estudos que mostram que alguns eventos em particular da Bíblia, como estão registrados, aconteceram, figuras que existiram e por aí vai, porque tem estudos que corroboram ou não corroboram com aquilo, galera. É basicamente isso. Tem obras que vou vos mostrar aqui, começando inclusive com o que ele citou lá, né? A pessoa que ele citou no início do vídeo, que será Fábio Sabino. Fábio Sabino, para quem não sabe, ele tem 10 obras publicadas. Ele é um exegeta, hermeneuta, teólogo. Não é à toa. Tem muitos anos, muita estrada andada de estudo, né, na área. Tem, por exemplo, esse aqui, de Yud He Vav He, criação de homens ou divindades. Aqui, ó. O que seria o nome do Deus. Que... imagino que o Iago nem faz a mínima ideia que nem era o Deus original dos judeus, que é esse Deus que ele deve estar vangloriando aí como o pai de Jesus, né? Nem faz a mínima ideia. Um Deus que veio lá do Sinai do Sul, que se inseriu lá no contexto cananeu e que depois foi fundido com Deus El, que era o Deus do panteão cananeu. Ele nem deve fazer a mínima ideia que tem isso daí. Mas enfim, tem esse livro aqui. Tudo que eu vou vos mostrar aqui, pessoal, são obras que eu tô lendo, tô estudando, que desconstroem muita mentirada que tá na Bíblia, que o Iago simplesmente acredita como literal e foda-se, porque tem fé. Tem essa outra obra aqui que é Antigo Testamento Crítica em Ezequiel 28. Que inclusive do Fábio Sabino também. Vou mostrar primeiro os do Sabino. Que demonstra, pessoal, que não tem nada de Satanás, demônio, capeta aí lá em Ezequiel. Isaías 14 também seria outro que não tem nada lá de demônio ou capeta. Tem essa aqui, Satanás, verdade ou mito. Aqui só estou vos mostrando a obra de Sabino. Sabino é bem voltado na Bíblia mesmo, né? Desconstrói muita mentirada aí que pessoas como o Iago ficam pregando. Jesus nasceu de uma virgem, também tem esse daqui, também é obra de Sabino. O inferno existe, aqui ó, obra de Sabino também. Jesus voltará, afirmação aqui, Jesus voltará, a vinda do Filho do Homem, essa obra aqui, Fábio Sabino. Como surgiu o Novo Testamento, também tem esse daqui. Galera, quando vocês começam a ler sobre essas coisas, né, quando a pessoa começa a ler sobre tais coisas, imagina que é um fiel, né? Ele começa a ver, pô, mas o meu pastor falou isso, falou aquilo, não sei o quê. Muitas coisas que ele fala com base na fé. Que quando você começa a ver obras de documentos que acharam antigamente de pais da igreja, documentos que eram de povos mais antigos, de 4.000, 5.000 anos atrás, sumérios e tal, que elaboraram textos bem parecidos, mais antigos e bem parecidos com o que a gente lê na Bíblia, bate aquele desespero da dúvida, da desconfiança, né? E se Jesus não ressuscitou, uma análise minuciosa do Novo Testamento, também tem esse livro aqui, esse é um dos grandões aqui que o Sabino elaborou, né? Um dos big one. E também tem esse aqui de assuntos que eu gosto, como eu vos disse, né? Assuntos que voltam mais para o Antigo Testamento e tal, que é Em Busca da Origem do Gênesis. Esse é um dos livros que eu tô lendo do Sabino, em conjunto com Como Surgiu o Novo Testamento e o livro que fala de Yud He Vav He, né? Que é o primeiro que eu vos mostrei. Então, só de livro de Sabino que eu estou estudando e lendo, que desconstrói muita mentirada da Bíblia que o Iago acredita, são esses aqui, 10 livros. Sem contar que tem mais outras obras que eu vou vos mostrar aqui, galera. Aqui é um momento de obras que demonstram que o que o Iago fala é muita burrice. O rapaz se chama outros de burro, mas é burro. Porque ele não lê, não estuda esse tipo de coisas. Porque ele é um cristão fundamentalista. Eu estou vos provar aqui que eu não estou chamando ele de burro gratuitamente. Mas porque o que ele fala demonstra que ele é burro. Ele ataca os outros de burro. Fala que ateu é isso, aquilo. Eu sou um ateu. Me senti atacado por ele. E ele é burro mesmo. Ignorante. Israel Finkelstein e Neil Asher, A Bíblia Desenterrada. Esse livro é conhecido por também desconstruir essa ideia do que seria o Êxodo, né? Mas é porque o autor quis, o autor é um ateu de merda, um ateu que quer destruir a fé cristã, um anticristo. Não, é porque eles vão lá, escavam, fazem estudos, pesquisam, vê o que podem achar de artefato, fazem datação, vê se bate. E é um dos livros que nos demonstra, também tem variados assuntos, né, que envolvem o Antigo Testamento, mas um dos pontos centrais é essa desconstrução do Êxodo, porque não tem evidência nenhuma de ter acontecido. Mas que o Iago, por exemplo, que é um cristão fundamentalista,
deve imaginar que realmente aconteceu. Por quê? Porque há evidências, porque há provas de que isso aconteceu, há achados arqueológicos, documentos aí que os egípcios registraram, alguma coisa assim do gênero? Não, porque ele tem fé. Ou seja, é só um papagaio do sistema. Se você desconstrói com isso daqui, ele parte para o negacionismo. Tem esse livro também que estou lendo muitíssimo bom, galera, que fala da arte da perdida das escrituras, de Karen Armstrong. Esse livro aqui, galera. Para quem quiser entender de forma bem simples e didática algumas questões aí que demonstravam semelhanças entre mesopotâmicos e os que os cananeus fizeram, leia esse livro aqui, com base em textos religiosos, né, tradições orais e por aí vai. Tem esse livro também que foi escrito por uma reverenda, pessoal. Não é uma ateia desgraçada que quer destruir a fé cristã. Uma reverenda chamada Suelen Monteiro de Matos, que fala das sagradas de Asherá e Javé, Yud, Revaviré, que vocês viram também no livro do Sabino, né, pessoal? Ela demonstra claramente, além de trazer análises epigráficas, né, se basear em autores como Mark Smith, que é alguém que tem acesso a certos textos daquele período e artefatos para elaborar suas obras, né? Ela também traz a própria Bíblia, que nos mostra resquícios de que existiram vários outros deuses no contexto cultural do povo de Israel e Judá também, né? E que Javé foi sendo inserido e apagaram outras entidades, como por exemplo o caso da Asherá, que era consórcio de Javé. Será que Iago Martins sabe disso daí? Ou é o tipo de pessoa que fala que na Bíblia fala de um único Deus, o resto é falso? Não, é mesmo. O Iago Martins fala que todas as outras religiões são do demônio, né? Só existe um único Deus verdadeiro que está no cristianismo, blá blá blá, e por aí vai. Ou seja, burro. Por quê? Porque não lê coisas como essa daqui. A própria Bíblia evidencia que o povo lá era politeísta em Canaã, antes de inserirem o monoteísmo, que foi uma coisa bem tardia. Ele sabe disso? Não, mas fica chamando os outros de burro sem nem ter o conhecimento disso daqui. Ou talvez tenha e simplesmente pratica desonestidade intelectual e não mostra para o pessoal. Por quê? Porque vai desconstruir a fé, vão perder grana, igrejas vão se dissolver. Entenderam? Tem esse livro aqui, O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Quem escreveu isso aqui é o ateu John Walton. É ateu? Não. É um ateu anticristo que quer destruir a fé cristã, quer destruir a fé do Iago. Não. Tem essa obra aqui também. O Surgimento da Bíblia, de Conrad Smith, Jens Reuter. Como surgiu a Bíblia? Datações. Será que Moisés é quem escreveu? Será que o livro X foi escrito no período X e aconteceu XYZ como está escrito no livro? Ou é anacronismo? Será que existem fontes suficientes para podermos dizer que esse texto, que algum texto de lá é original, se manteve original, não houve adulterações, interpolações, reedições e por aí vai? O Iago sabe disso? Imagino que não. Esse é um livro bem recente que quase que não li nada ainda, mas achei interessante também adquirir. Convite a Septuaginta, de Karen Jobs e Moisés Silva. Esse daqui. É bom ler esse tipo de conteúdo, pessoal. Para não ficar lá na internet chamando os outros de burro. Isso é um burro. Que não conhece nem a própria crença direito. Entenderam? Tem esse livro aqui que é A Epopeia da Criação, em Numa Elis, dos Babilônios, né? Que se baseia também nos sumérios, esse povo aí. Que fala da Epopeia da Criação, que se vocês forem ver, tem semelhanças com o que é a descrição da criação no livro de Gênesis. E olha que eles escreveram isso antes dos judaítas. Dos escribas, sacerdotes judaítas. Tem esse livro aqui, A História Primitiva de Deus. É um livro que meio que deixei de lado, mas tenho que voltar a ler com toda a força. Javé e outras divindades do antigo Israel. Será que é isso mesmo que eu li direito? Sim, está escrito aqui na capa, livro de Mark Smith. Será que Iago Martins vai admitir que o povo lá era politeísta naturalmente e depois forçar ao monoteísmo que ela acredita hoje? Será que ele sabe disso? Ou é um ignorante que sai por aí e fica falando que só existe um único Deus porque ele se baseia somente no que está escrito na Bíblia? Será que ele sabe? Tem essa obra aqui também, Yahweh Before Israel, Glimpses of History in a Divine Name, de Daniel Fleming. Esse livro aqui veio da gringa, galera. Inclusive, já tive até o prazer de entrevistar aqui o... Entrevistar não, sempre falo entrevistar. De ser o tradutor numa entrevista onde estava presente aqui o Dr. Daniel Fleming, né? Ele é um assiriologista, também faz estudos do Antigo Oriente Próximo. E aqui ele fala de onde surgiu esse tal nome de Javé, que seria o nome de Yahweh, enfim, dessa entidade aí que o Iago Martins acredita ser o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus, né? Pois é, né? Será que ele conhece obras como essa daqui? Que demonstram que o nome do Deus dele, na verdade, era o nome de um povo
que fazia parte de um grupo maior, de uma etnia maior, que eram os Chassus. Nome esse que foi encontrado aqui nesse templo que vocês estão vendo em Soleb, no que seria hoje Sudão. Numa coluna que estava lá nos Cafundós, onde escreveram esse nome, que na verdade era o nome de um povo, antes de por N motivos virar o nome de uma entidade e depois se inserir, sair do Sinai e se inserir lá em Judá, num contexto onde já tinha outros deuses, naquela região de Canaã, onde tinha Israel, Judá, o Garite e por aí vai. Será que ele sabe disso? Tem esse livro também, Religião, Razão X Religião, do Primado ao Primata. Um livro muito bom, com informações mastigadas de um autor brasileiro, que inclusive é daqui do Rio Grande do Sul, que é o Omar Ferri. Talvez um dia convide ele para o canal, se ele aceitar, né? Para uma entrevista. Livro muito bom, galera, que fala de várias religiões, fala como o monoteísmo também acaba sendo uma religião bem intolerante, né? Religião do Iago. Israel Finkelstein e Thomas Roemer, Origens da Torá, novas descobertas arqueológicas, novas perspectivas. Será que Iago Martins aceita descobertas arqueológicas a respeito da religião dele? Ou ele é o típico fundamentalista que acredita que tudo que está na Bíblia é verdade, só há um único Deus e que está escrito lá é verdade, Moisés existiu, o Êxodo aconteceu, o dilúvio aconteceu, blá 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 e por aí vai. Tem esse livro também aqui, galera, não vou parar agora não. História das crenças e das ideias religiosas. Também traz informações de várias religiões, inclusive algumas religiões que seriam do contexto da Mesopotâmia, do Médio Oriente Próximo, do Levante, por aí vai. Aqui, ó, de Mircea Eliade. Um livro muito bom, por sinal, para conhecer outras religiões. Não se limitar só no cristianismo e sair por aí e ficar chamando outras religiões de coisa do demônio. Como o Iago faz, entenderam? Por isso é que ele é um fundamentalista, ignorante. E influencia muitas pessoas. Como vocês viram aqui agora, falou um monte de besteira. Caramba, velho. Ao Cornugo, terra sem retorno, decida de estar ao mundo dos mortos. Existe uma semelhança da história dessa deusa Ishtar, que era Inanna na cultura suméria, né? Ishtar seria um nome acadiano, se não me engano. É acadiano, né? Isso. Eu confundo muito os assírios com os acadianos, não sei porquê, mas um dia eu vou conseguir separar isso direitinho. Mas eu acho que são os acadianos aqui. Essa história tem uma semelhança com a morte de Jesus, que ele foi lá no mundo dos mortos, ficou lá um tempinho, depois voltou. Inanna foi empalada, Jesus foi crucificado. Tem semelhança, não estou dizendo que copiaram, né? Mas tem semelhança. Essa história é antiga pra caramba. Se formos contar, data de 4.500, 5.000 anos por aí atrás, no passado, né? Entenderam? E a de Jesus? 2.000. Entenderam? O Reino Esquecido. Arqueologia e História de Israel Norte, de Israel Finkelstein. Na Bíblia vocês vão ver que Judá era um reino forte, não sei o que, blá blá blá. Davi era fodástico, uniu Israel Norte com Judá. Judá era mais foda. Só que os achados arqueológicos demonstram que não. As pesquisas demonstram que não. Demonstram que, na verdade, era o contrário. Israel era mais forte, era próspera economicamente, por aí vai. Judá era só um terreninho aí de merda. Mas por causa da pressão de assírios naquela região, né? É que fez com que, e exílios, inclusive, também como no caso do babilônico, que é posterior ao assírio, fez com que, então, eles perdessem toda essa capacidade. Se bem também que eles já eram vassalos, assim, aquela região já era vassalo dos egípcios, porque o Egito foi um império muito forte e cobrava imposto, tinha centros militares no que seria a parte nordeste do Egito, né? Se for na parte da Ásia, que seria lá Canaã, ou onde hoje é Palestina, né? Basicamente, entenderam? Onde está lá Israel... um pouquinho mais lá pra Síria e por aí vai, né? Mais pra cima, né? Tem isso daí também, pessoal. Então, esse livro aqui demonstra que os achados arqueológicos nos mostram que não. Na verdade, o reino que era forte antes de Israel, antes de Judá ter a sua ascendência, era Israel Norte. Tinha Israel Norte e tinha Judá. Só que na Bíblia fala o contrário. Tem coisa errada aí. O Iago deve acreditar na Bíblia, né? Porque ele é fundamentalista. Tem esse livro aqui que fala do ateísmo. Não, mas por que você está falando de ateísmo e não sei o que, não tem a ver com o contexto da Bíblia, como o Iago falou e sei lá o que. De Jorge Minóis aqui, ó, a história do ateísmo. Porque algumas pessoas, infelizmente, acham que monoteísmo, acham que crença em Deus é uma coisa antiga na humanidade. Esse livro fala da história do ateísmo desde a antiguidade até dias modernos, né? Mas a ideia é que não. A história de Deus é tardia na história da humanidade. Existiram várias outras religiões que vieram antes da religião do Iago, essa religião monoteísta, né, na crença de uma divindade, de uma entidade que seria um Deus. Existiam religiões que não tinham esses moldes, não pensavam dessa forma, eram completamente de outro jeito, que ainda existem hoje, né, se formos observar bem na história de alguns povos que estão por aí.
E não tem nada a ver com isso daí. Na cabeça do Iago, para ele, o mundo deve ter sido criado pelo Deus dele. O Deus dele sempre existiu. As pessoas sempre acreditaram em Deus. Sendo que a ideia de Deus é uma coisa tardia. Ateísmo é mais antigo do que a ideia de Deus na mente da humanidade. Foda, né? Manuscritos do Novo Testamento. Também não li muito sobre isso aqui, né? De Philip W. Comfort. Manuscritos do Novo Testamento. Uma introdução à paleografia e à crítica textual. Pois é, né? Será que aquele pastor aí que deveria ter um mínimo de noção de hebraico, grego e um pouco de como surgiram os escritos do Antigo, Novo Testamento e tal, será que esse pastor não deveria ter o mínimo conhecimento disso daí para ter o preparo para influenciar milhões de pessoas? Não deveria ser assim? Não. Qualquer um pode ir lá abrir sua igreja na esquina e falar que os textos foram escritos em datas que não batem com as datações e mentir para o povo. Crítica textual da Bíblia Hebraica de Emanuel Tove. Esse livro também ainda não li bastante como esse outro que eu vos mostrei agora, mas também é bom, para não ficar falando um monte de burrices aí na internet, chamar os outros de burro e falar burrice, né? Israel no período persa. Como o zoroastrismo influenciou no judaísmo e consequentemente também no cristianismo. Será que o Iago Martins sabe que a ideia de... Ele deve acreditar em diabo, se não me engano, né? Será que ele sabe que a ideia de diabo, do capeta, do capiroto, não é uma ideia original do judaísmo? Que foi influenciado pelo zoroastrismo, por causa da ideia da dualidade que há no zoroastrismo. Onde a Ahura Mazda seria o deus do bem e Ahriman seria essa entidade do mal. Isso é coisa de persa. Os persas... Ciro. Os persas, né? Ciro, que era lá o chefão dos persas, libertaram os judaítas, né? Do exílio babilônico, né? Influenciaram eles também, né? Porque era uma potência. Uau! É tipo hoje, Estados Unidos aí acaba influenciando muitos países aí, culturalmente também, né? A Europa também influencia culturalmente. Pelos seus motivos, mas influenciam porque são potência, né? China também, porque é potência, influencia culturalmente alguns outros países por aí. A mesma coisa acontecia no passado. Eles influenciaram também na questão da religião. O judeu não tem essa ideia de que o mal vinha de uma entidade do mal, que era o diabo, não sei o quê. Para o judeu, tanto bem como o mal vinha de Deus. Tanto que existem textos na Bíblia que não foram tirados, que demonstram isso daí. Tem essa conotação de Deus sendo responsável do bem e do mal. Vocês acham isso em Jó, em Isaías especificamente, leiam especificamente Isaías 45:7. Vão encontrar isso daí. Vocês não vão ver lá Isaías dizendo que o diabo é responsável pelo mal. Fala que é Deus. Entenderam? O zoroastrismo é que trouxe essa ideia de separação, que acabou influenciando bastante também na questão do cristianismo. A história dos 21 concílios. Pegaram os livros, canonizaram, aí fizeram mais os concílios, aí blá 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 por aí vai. Também não li muito sobre esse livro aí não. Epopeia de Gilgamesh. Épico de Atrahasis também, que será dos acadianos. Gilgamesh é dos sumérios, babilônios, Atrahasis é dos acadianos. Que demonstra que é uma história bem mais antiga do que a história de Noé. E que na história de Noé tem muita coisa que é semelhante com essa história desses caras. As cartas de Tel El Amarna. Ainda não li por completo, só li a introdução. Mas pelo que vi também no resumo, né, de alguns amigos aí que estavam falando sobre o livro, desconstrói algumas mentiradas que o Iago acredita do Antigo Testamento. God, an Anatomy, de Francesca Stravacopolo. Essa autora aqui fala também do contexto do Antigo Oriente Próximo. Canaã, um pouco da Mesopotâmia. Eu vi que tem uma página amassada aqui, estou procurando. E isso daí. É tudo isso daí. Nem vou falar muito porque já acabei de falar de outros livros aí. Mas é basicamente isso aí. A Francesca também é uma... Essa aqui, ó, se eu não me engano, tirando o livro que fala de ateísmo aqui, e do Omar também, se eu não me engano, tirando só uns 2 autores nessa pilha de livros aqui. Só uns 2 autores. Que eu saiba, a Francesca é ateia. Mas é uma acadêmica de que faz estudos do Antigo Oriente Próximo. Ela é ateia. O resto aqui, crentes, agnósticos, cristãos inclusive. Mas não, tem pessoas que acham que essas obras aqui são de ateus, hereges, filhos do demônio, do capeta, anticristos que querem destruir o cristianismo, né? Como o Iago, por exemplo, deve achar isso daí. Para finalizar,
Thomas Roemer e Frederick Boyer. Uma Bíblia pode esconder a outra. Conflitos dos relatos. Richter, não fala de conflito na Bíblia. Na Bíblia não tem conflito. A Bíblia foi inspirada por Deus. Aí as mensagens estão harmonizadas. Os livros se casam. Como é que se diz? Se completam. Até estou esquecendo as palavras aqui de tanto falar. Os livros se completam. Os livros da Bíblia se completam, Richter. Como é que vai ter conflito? Aí, obra acadêmica, eles pegam os textos, analisam. Pô, aqui tem conflito, aqui não dá para levar a sério. A diferença é que não são fundamentalistas, como o Iago Martins. Essa é que é a diferença. Mas é o tipo de pessoa que sai por aí chamando os outros de burros, sendo que ele é que é burro, que não tem conhecimento disso daí. Será que eu mostrei tudo isso para querer me exibir, para falar que eu leio livros, não sei o quê? Muitos deles, eu mal cheguei no meio, estou aprendendo ainda. Estou lendo, estou estudando. Mas todo esse estudo aqui é para desconstruir toda a mentirada que está num livro que levou séculos para ser construído, que é a Bíblia, e que hoje tem pessoas que leem e acham que é verdade, como Iago Martins, e propagam aí como se fosse verdade, inerrante, por aí vai. Mas existem estudos que analisam isso daí de forma crítica. Não é porque na capa está escrito Bíblia Sagrada que deve ser uma coisa intocável, não. Deve ser analisada, discutida, criticada, ver o que é verdade aí, ver o que é mentira e trazer isso ao público, para que as pessoas não possam ser completamente imbecilizadas e enganadas como Iago Martins faz com muita gente por aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu sei que foi longo demais, mas foi necessário. E é basicamente isso aí. Eu não vi ele respondendo sabendo a medida, a altura. Foi basicamente ad hominem e piadinhas. E como disse antes, é demonstração de medo e fraqueza do Iago Martins. Grande abraço, a gente se vê até a próxima. E eu vou nessa.